Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências hoje, vamos aprender sobre os tipos de solo. Se a gente comparar o solo de diferentes lugares, por exemplo, de um vaso, do terreno perto da minha casa, do terreno perto de um rio ou de outro lugar, de uma horta, a gente vai ver que eles são um pouco diferentes um do outro. Isso ocorre devido às diferenças no tamanho das partículas, na cor. As partículas, quando a gente analisa com uma lupa o solo, a gente percebe que ela é composta por diferentes partículas de diferentes tamanhos, cores, texturas. E a cor também, elas são diferentes devido a essas partículas. Então, o solo pode ser mais avermelhado, mais preto, mais marrom, depende do solo. Também há diferença na quantidade de água. Os solos eles podem ser secos ou mais úmidos. Isso determina se a planta pode sobreviver, se desenvolver neste local. Claro que se for uma planta que necessita pouca água, um solo seco vai ser muito melhor para ela. Mas no geral, as plantas precisam de água para sobreviver. Então, solos úmidos têm mais probabilidade das plantas se desenvolverem. Também tem a diferença na quantidade de matéria orgânica. O solo arenoso, que é igual essa letra A, né, na imagem que a gente está vendo, apresenta menor quantidade de matéria orgânica que o solo umífero, da letra B. Essas variações no tamanho e na quantidade dos componentes do solo influenciam em sua permeabilidade, porosidade e fertilidade. A permeabilidade é a capacidade do solo de deixar a água passar. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. A porosidade está relacionada à quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Quando plantas que têm muitas raízes, elas precisam de um solo mais poroso para elas poderem desenvolver as raízes com mais facilidade. Se for um solo pouco poroso, a raiz ela não tem força para crescer nesse solo. A fertilidade está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente no solo. Formada por restos de vegetais e animais, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, que são absorvidos pelas raízes das plantas. Cobrir o solo com palha ou folhas secas aumenta a quantidade de matéria orgânica, tornando o solo mais fértil. É o que a gente faz quando tem uma horta, alguma plantinha, a gente coloca adubo, mas a gente pode ter essa matéria orgânica feita em casa, como por exemplo, se você pegar cascas de frutas, você pode fazer um ótimo adubo, porque ela é matéria orgânica e ela libera nutrientes no solo, por isso que a gente chama de adubo. De acordo com essas características, podemos ter diferentes tipos de solo. Então, a gente pode ter o solo arenoso, solo argiloso e solo umíferos. Os solos arenosos são permeáveis, porosos e pouco férteis, sendo formados principalmente por areia. Nesse tipo de solo, existem grandes espaços entre as partículas, por onde a água passa com facilidade. Solos argilosos apresentam bastante argila em sua composição, fazendo com que sejam pouco permeáveis e pouco porosos. Nele, a água tem bastante dificuldade de passar. Os solos umíferos apresentam grande quantidade de humus, sendo bastante férteis e quantidade ideal de água. Os solos umíferos facilitam o crescimento das raízes das plantas e seu desenvolvimento. Você sabia?
O humus resulta da decomposição de restos de animais e plantas. As fezes das minhocas são ricas em humus, que se mistura ao solo, fornecendo-lhe nutrientes que são utilizados pelas plantas. A gente tem aqui nessa imagem exemplo de solo arenoso, solo argiloso e solo umífero. Os tipos de solo e suas características interferem na nutrição das plantas, na construção de casas e prédios, na ocorrência de alagamentos e etc. Então, a gente repara que só de olhar, a gente vê que uma planta vai se desenvolver melhor no solo umífero, que é a letra C, do que no solo, por exemplo, A, que é um solo arenoso. Vamos então agora praticar. Exercício 1 e 2 da página 53. 3. A formação do solo leva milhares de anos e ocorre a partir da transformação de rochas e da interação com os seres vivos, como plantas, micro-organismos e animais. Você tem que relacionar nas imagens as respectivas explicações das etapas de formação do solo, numerando-as de 1 a 4. Então, a gente tem aí 1, 2, 3 e 4. E vocês têm que relacionar com as explicações aqui. Por exemplo, a chuva, o vento e as mudanças de temperatura fragmentam as rochas nas camadas mais superficiais. Essa explicação é da imagem 1, 2, 3 ou 4. E aí vocês vão anotar ali. 4. Analise a imagem que mostra as camadas do solo, A, B e C. E em seguida faça o que se pede. Letra A. Organize as camadas do solo da mais antiga para a mais recente. Para isso, escreva a letra correspondente a cada camada nos quadrinhos a seguir. Qual é a camada mais antiga que sofreu menos impacto da natureza? É a camada A, que está mais próximo da superfície, a B ou a C? Você vai colocar na ordem da mais antiga para a mais recente. Letra B. Qual dessas camadas contém mais matéria orgânica? Justifique a sua resposta. É a A, é a B ou a C? Por quê? Lembrando que matéria orgânica são restinhos de animais, folhas que vão soltando nutrientes na terra, no solo. 5. Na aula de ciências, Gabriel analisou algumas amostras de solo. Para cada amostra, ele fez anotações sobre os aspectos que conseguiu observar. Amostra 1, solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de plantas. 2. Solo com partículas muito pequenas e úmidas, não foram observados seres vivos. Amostra 3. Solo com bastante areia, não foram observados seres vivos. Letra A. Considerando as anotações que Gabriel fez sobre as amostras de solos analisadas por ele, ajude-o a completar o quadro classificando os diferentes tipos de solo. Amostra 1, 2 e 3, aí tem a cor, presença de minhoca, quantidade de água e o tipo de solo. Vocês têm que completar este quadro de acordo com as anotações que ele fez, certo? Se lá tiver escrito que não tem presença de seres vivos, então ali na minhoca, por exemplo, você colocaria o quê? Não. Se ele observou seres vivos, será que tinha presença de minhoca? Sim ou não? E você vai completar esse quadrinho e no final vai colocar o tipo de solo que ele é. O argiloso já está completado. Letra B. Em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Justifique sua resposta. Qual é? A gente já viu, então, qual que é que se desenvolve melhor. Você vai colocar qual amostra de solo é. Se é a 1, se é a 2 ou se é a 3. Quando você acabar de completar o quadro, você vai ter a resposta. E você vai justificar a sua resposta, dizer o porquê é esta amostra. Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais!